João 3,16. Quem sabe o que está escrito lá antes de abrir? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, por amor de mim e amor de ti. Amém? Acharam? João capítulo 3,16. E essa semana eu estava ouvindo um louvor. Essa semana eu estava ouvindo um louvor que o título dele é Quem Sou Eu? E nesse louvor eu já tirei uma pregação uma vez de louvor dessa mesma adoradora, espero que ela seja adoradora e não cantora, né? Questiona ou adora, já preguei sobre questiona ou adora. E esse louvor muito lindo, Quem Sou Eu? E uma parte ela falou assim: não adianta vir com ofertas, não adianta vir com ofertas, porque eu não consigo ser de mais ninguém. Esse é o título da mensagem. Eu não consigo ser de mais ninguém. Eu espero que tu saia daqui com essa convicção nessa noite, dizendo: depois de hoje eu não consigo ser de mais ninguém. Amém? É isso que vai garantir, irmãos, a nossa entrada no reino dos céus. Por que eu estou aqui pregando? Porque eu não consigo ser de mais ninguém. Por que eu canto e choro e me exponho? Porque eu não consigo ser de mais ninguém. Por que eu não traio mais a minha esposa? Porque eu não consigo ser de mais ninguém. Se eu trair ela, ela vai continuar comigo. Eu vou fazer escondido, mas eu vou perder o Senhor. Eu vou perder o Senhor. Amém? Por que eu não faço mais coisas ilícitas, negócios ilícitos? Se eu nunca fui pego no flagra nem fui preso? Porque eu não consigo ser de mais ninguém. Amém? Pela graça, pela misericórdia. E nós vamos entender que também tem a nossa partezinha que nos cabe de querer isso, de buscar isso, de desejar isso. Nós temos que conseguir, irmãos, pintar nessa noite na nossa mente, no nosso coração. Todos nós somos dotados de consciência. Todos nós temos um espelho dentro de nós. Só nós conseguimos ver esse espelho. O espelho está aqui dentro. Conforme eu for pregando, tu vai conseguir refletir. Mesmo que tu questionar, tu vai refletir. Quando tu for embora, tu vais conseguir refletir na tua vida. Será que tu podes repetir essa frase? Não precisa repetir. É só uma pergunta. Será que tu poderias repetir esse título? Eu não consigo ser de mais ninguém? Será que nós podemos dizer: eu não consigo ser de mais ninguém além do meu Deus? Será que não temos sido divididos? Será que não temos amado a muitos ou a muitas? Amém, irmãos? Tudo que eu tenho buscado, me esforçado, correspondido. Sempre que eu erro e me arrependo. Sempre que eu erro de novo e me arrependo, porque eu também erro, igual tu. Sempre que eu erro e conserto, é porque eu não consigo ser de mais ninguém. Eu só quero ser do meu Senhor. Esse é o título. Agora eu vou fazer mais uma pergunta. Já ouvimos por que serve o poder de Deus? Para que Deus nos chamou? Lembra? Se não lembra, dá para relembrar. E eu faço mais uma pergunta nessa noite. Para que serve o amor de Deus? Alguém quer responder para que serve o amor de Deus? Para quê? Para os constrangeiros. Essa foi boa. Mais alguém? Eu queria uma errada. Alguém quer arriscar errar? Para que serve o amor de Deus? Errado. Glória a Deus pela tua coragem, irmão. Vocês não ouviram? O irmão falou que o amor de Deus serve para nos salvar. Não serve. Mesmo te amando, Ele vai te mandar para o inferno, se tu não conseguir ser só dele. Amém? Quantos esposos e esposas se separam amando?
Porque foram traídos. O amor de Deus, pasmem. Essa mensagem vai para a internet, vai para o YouTube. Às vezes esse pastor é maluco pela verdade, maluco pela graça, que serve sim, que como consequência sim vai me salvar. C. O problema é quando nós tiramos o C da Bíblia. Quando nós tiramos as condições da Bíblia, irmãos, nós entramos em desgraça e nos tornamos levianos. Pasmem nessa noite, se tu ainda não sabia, e quem ainda vai ouvir essa mensagem. O amor de Deus não serve para nos salvar. O amor de Deus serve, não sabe para quê? Para te chamar. Eu só estou aqui porque o amor de Deus me chamou. Tu só está aí nessa cadeira, só tens caminhado, começado, desejado caminhar com o Senhor, aí sim, porque o amor dele te chamou. O amor de Deus, irmãos, ele serve para nos chamar a ter um relacionamento de fidelidade, de reciprocidade. Amém? Não é isso que o Senhor fala através do apóstolo João em Apocalipse capítulo 3? Quando ele vai expondo a situação, o último estágio da igreja na terra, uma igreja fria, uma igreja morna, se considerava abastada, rica, suficiente. E o Senhor deixa de amar a igreja? Não deixa. Tanto que ele envia a profecia. E o Senhor diz: eu amo, eu repreendo e açoito todos quanto eu amo. Então se arrependam, porque só o amor de Deus não vai te salvar. O amor de Deus te chamou para corresponder com esse amor, para que tu digas, para que tu demonstre a Ele: eu não consigo ser de mais ninguém. Pode vir as ofertas. As ofertas vêm, irmãos. Ouvimos semana passada e ouvimos o ano inteiro. Vieram 3 ofertas para Jesus: ter, ser e poder. Só coisa boa. É bom ter? É bom? É bom ter poder? É. Mas Jesus falou o quê? Eu não consigo ser de mais ninguém. Vai-te de mim, Satanás. Nós temos tido esse comportamento, irmãos. Seja por negligência ou por falta de conhecimento. Se for por falta de conhecimento, receberemos essa noite, já estamos recebendo. Se for por negligência, podemos nos arrepender nessa noite. E nos versículos seguintes, Apocalipse 3, no 20, ele fala, Jesus fala: eis que eu estou à porta aí, bato. Se alguém... E a carta era para quem mesmo? Para a igreja. E a igreja foi quem Jesus o quê? Amou e se entregou por ela e chamou. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, esses que me botaram para fora, mesmo eu amando, esses que têm o coração dividido, esses que não têm conseguido amar a mim e mais ninguém, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Relacionamento, intimidade. O amor de Deus, irmãos, não vai te salvar. O que vai te salvar, irmãos, depois de ter sido chamado por esse amor, é fazer de uma vez por todas que o Senhor seja a coisa mais importante da tua vida. Que tu realmente não consiga ser de mais ninguém. E esse mais ninguém não é pessoas especificamente. Eu sou da minha esposa. Então, se eu sou casado, eu devo fidelidade. Quem me pede fidelidade? Ela ou a palavra de Deus? A palavra de Deus. Então não é por causa dela que eu não vou ter outra mulher. É por causa de Deus. Eu não consigo ser de mais ninguém. Amém? Vamos para João capítulo 3, versículo 16. Vocês sabem de cor, mas vamos ler. Porque Deus amou o mundo. Deus amou, sim, amou o mundo de tal maneira
que Ele deu o Seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, para que todo aquele que obedeça a Ele não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Se fosse apenas amor, não precisava ter a palavra crer. Se o amor de Deus fosse suficiente, e entenda, vou fazer um parênteses, porque muitos podem não entender e achar que eu estou pregando heresia limitando Deus. O amor de Deus não pode te salvar, porque assim Ele estabeleceu, certo? Ele estabeleceu desde a eternidade aquilo que Paulo chama de mistério de Deus, de fazer com que todas as coisas fossem voltadas para Cristo, para que Cristo fosse exaltado, para que Cristo fosse reconhecido, para que Cristo fosse o nosso Salvador. Amém? Deus poderia ter decidido lá na eternidade apenas amar e salvar, poderia, mas Ele não quis. E Ele é Deus. Só para ficar bem claro, irmãos, eu não estou limitando Deus. Eu estou dizendo nessa noite que Deus joga conforme a regra que Ele criou. Amém? A regra que Ele criou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu uma opção para o ser humano ser reconciliado com Ele. Crê no nome do Seu único Filho. Versículo 17. Porque Deus enviou Seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, não era o propósito, mas para que o mundo fosse o quê? Salvo por Ele. Quem crê, o que é crer mesmo? Obedecer. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do único Filho de Deus. Amém? Quem aqui crê no nome de Jesus? Ele existiu, mas não é tão raso assim. Esse crer no nome do Filho de Deus, irmãos, vai ter que ir lá para o Jardim do Éden. É saber que existia seres humanos criados por Deus. Saber que esses seres humanos desobedeceram a Deus. Saber que esses seres humanos foram descaídos, foram tirados da presença de Deus por desobediência. É crer que Deus foi fazendo tudo, 4.000 anos, até chegar o dia de seu filho vir. Aí o seu filho escolheu discípulos, escolheu os nobres, né? Escolheu aqueles bons, os intelectuais, os fariseus. É isso que ele escolheu? Não. Escolheu os que para a sociedade judaica, não que ser pescador não é ninguém, para a sociedade judaica não era ninguém. Escolheu o cobrador de imposto, que se vendeu, era judeu. O cobrador de imposto, Mateus, era judeu. Só que ele se vendeu ao Império Romano e afadigava o seu próprio povo. E Jesus escolheu esse, para confundir os que achavam que eram, irmãos. Amém? Os que achavam que eram gritaram: crucifica, crucifica, crucifica. Crer no nome do Filho de Deus, irmãos, é saber que o homem se perdeu lá atrás, há 6.000 anos no Jardim do Éden, e que o Senhor, movido por amor, foi preparando toda a história, cumpriu a história, nada impediu a história, e ainda tem mais um pouquinho de história. Amém? Sempre que acontece alguma tribulação, alguma coisa, e hoje eu fui atribulado, eu digo: Senhor, ainda bem que o meu Redentor vive, e logo Ele está vindo. Volta logo, Senhor Jesus. Mas enquanto Ele não voltar, irmãos, nós vamos corresponder. Mas o desejo do meu coração nesses dias tem sido: Senhor, volta logo. Amém? Que seja do teu. E se não é do teu, se o desejo do teu coração não é que o Senhor volte logo, é que Ele espere tu casar, que Ele espere tu comprar, que Ele espere tu fazer, que Ele espere tu se divertir mais um pouquinho, tu tens conseguido ser de outro. Amém? Se o propósito é esse, Paulo fala: como eu desejo sair desse tabernáculo, como eu desejo ir com o Senhor. Agora ele diz:
eu fico confrontado e constrangido, porque com o Senhor é muito melhor. Mas enquanto eu ainda fico aqui nesse tabernáculo, nesse corpo, eu faço a vontade de Deus. Eu prego, eu levo o Evangelho. Amém? Se o nosso desejo é que o Senhor ainda não volte agora, porque a gente quer que ainda mais alguém se salve, desde que tu já seja salvo, né? Que mais a gente vê cego querendo guiar cego, e o lugar que vai levar ele é o buraco. Agora, se a nossa motivação, irmãos, de não querer que o Senhor volte, for essas coisas que eu citei, nós temos conseguido, nós temos sido de outro, chamado mundo, prazeres, preferências, convicções próprias. Amém? O amor de Deus serve para te chamar. O amor de Deus serviu, irmãos, para apresentar toda essa história. O amor de Deus serve, irmãos, para tu estar aqui nessa noite ouvindo essa revelação. Para que tu creia, para que tu sejas introduzido, para que tu recebas presente, para que tu use esses presentes. Amém? Abre a tua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 3. Eu separei algumas poucas passagens, mas bem longas, com versículos longos, que eu entendo necessário lermos todos. E o título na minha é A Vinda do Senhor. Não sei se é na tua, né? A Vinda do Senhor, o Dia do Senhor. Esse é o título, esse é o assunto que vamos ler. Amém? Então o apóstolo Pedro, aquele que negou Jesus 3 vezes, aquele que quando foi falado assim, tu és um dele, não sou. Quando falar de novo, a Bíblia diz que ele praguejou, ele ainda não era só de Jesus. Ele queria ser de Jesus, mas ele não queria morrer. Aquele que tem medo de morrer, não consegue ser só de Jesus. Aquele que não quer ser escarnecido, envergonhado muitas vezes, aquele que não quer, não consegue ser só de Jesus. Pedro aqui ainda não conseguia. Só que o amor de Deus aí sim, serve muito. Para depois de ressuscitado, depois de ser negado por Pedro, depois de ser cuspido, açoitado, crucificado, a melhor parte, ressuscitado. Ele chega diante de Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Conhece essa historinha, irmãos? Depois de ressuscitado. E Jesus sabia que Pedro tinha o negado ou não? Antes de negar, Jesus falou: tu vai me negar 3 vezes. E Jesus se apresenta vivo para Pedro. Isso é amor. É para isso que serve o amor na tua vida. Se tu tens negado ele, vai continuar se apresentando diante de ti. Seja no culto, seja com algum irmão, seja com a palavra. Ele vai continuar perguntando para ti: Tailã, tu me amas? Só que a resposta de Jesus não é simplesmente eu te amo. Pedro falou: te amo, Senhor, tu sabe que eu te amo. E o que Jesus fala para ele? Então faça o quê? Descansa. Senta. Volta a ser pescador, cuidar da tua vidinha, da tua mulher, da tua sogra que eu curei quando estava doente. Vai lá, Pedro, vive a tua vida. Eu te amo, Pedro, tu me traiu, estou aqui, apresentei vivo para ti, tu é meu apóstolo ainda, meu amado. Agora tu já respondeu 3 vezes que tu me ama. É isso o suficiente, irmãos? O que Jesus fala para Pedro? 3 vezes. Apacenta as minhas ovelhas. E por apacentar as minhas ovelhas, Pedro, vão te levar para onde tu não queres ir. Quando for velho, outros vão te vestir. E no final de tudo, tu vai ser crucificado. Amém, irmãos? Será que se Pedro tivesse dito: eu não quero apacentar as tuas ovelhas, eu não quero obedecer? Essas 3 perguntas, esse amor demonstrado, esse perdão demonstrado, teria levado Pedro para o céu, irmãos? Ou tantos outros? Amém? Conseguimos nessa noite separar essas coisas?
Sem medo de errar, irmãos. Sem medo de errar. Deus vai estar mandando um monte de gente para o inferno que Ele amou. Deus vai mandar um monte de gente para o inferno que Ele amou. Porque Ele disse que o propósito de Cristo vir lá em João 3, Cristo não veio para condenar, mas Ele veio para salvar. Por que Cristo não veio para condenar? Porque já está condenado, irmãos. Essa a situação, a gente sempre brinca que o que está ruim pode piorar. A única coisa que não pode piorar é isso. O ser humano já nasce condenado. Não pode piorar. Pode melhorar. Eu não acredito. Tu não acredita no nome do Filho de Deus. Se tu não acredita que tu nasceu condenado, estão entendendo agora? Quem acredita no nome? Nome, a escrita Jesus, todos acreditam, é os ateus. Para dizer que ele não era Deus, mas ele existiu, todos acreditam. Não é isso. Não é isso que vai nos salvar-nos. Crê no nome do Filho de Deus. Crê na necessidade dele nascer, dele padecer, dele ser crucificado e dele ressuscitar. Sabe por quê? Porque tu nasceu, porque eu nasci condenado, destinado à ira. Mas Deus nos amou. Mas Deus nos amou, Deus nos ama, irmãos. E até tu fechar o teu olhinho, ou Jesus voltar como um relâmpago, Ele vai continuar perguntando: tu me amas? Tu me amas? Eu sou só teu e tu és só meu. Amém, irmãos? Se Jesus sussurrasse aqui no nosso ouvido: tu és só meu, vai usando o teu espelho nesse momento e vai dizendo: Senhor, complicou. Tem algumas coisas também que eu gosto, que, sabe, dá para nós dividir, não dá para dividir. Ouvimos semana passada, Tiago capítulo 4. Ou acha que em vão diz as Escrituras, o Espírito que habita em ti tem o que mesmo? O que o Espírito que habita em ti tem? Ciúme. De quem que ele tem ciúme? O que fala nos capítulos antes? De quem que Tiago chama aquele povo? Adúlteros e adúlteras. Amém? Todas as cartas foram escritas para a igreja. Nenhuma carta foi destinada para quem não era cristão. Nenhuma. Todas as cartas do Novo Testamento foram destinadas para pessoas já crentes, já que congregavam. E Tiago diz: adúlteros e adúlteras. Não tem conhecimento? Vocês acham que em vão foi escrito que o Espírito que em vocês habita por amor? Porque foi profetizado por Joel antes de Cristo, que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito. Últimos dias, que últimos dias? Dá uma canjinha para vocês, apocalíptica. Os últimos 2 dias da história. Os últimos 2000 anos da história. 4000 anos até Cristo, 4 dias. 2000 anos de Cristo até mais alguns aninhos aqui. Mais 2 dias. Deus criou todas as coisas em quantos dias? Quantos dias? 6. No 7º ele descansou. Logo vai começar o 7º dia, irmãos. O 7º dia está raiando, irmãos. Vai começar o descanso. Amém? Nós estamos vivendo os últimos dias. O Senhor cumpriu a sua promessa mais uma vez e derramou o seu Espírito de graça. Isaías diz que um povo que não era povo passou a ser povo. Aqueles que não clamaram passaram a clamar. E ali Isaías apresenta a figura de Cristo. Cristo proporcionou todas essas coisas. Fui achado por aqueles que não me buscavam. Tornei povos que não eram povo. Amém, irmãos? Eu não estou aqui em nenhum momento menosprezando o amor de Deus, mas sim eu estou avultando, deixando ainda mais visível, mais claro, que amor tremendo. Amém? O Senhor te ama tanto, 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 que Ele deixa tu decidir. Amém? Sabe por quê?
Porque Paulo diz que o amor não é egoísta, né? O amor não busca seu próprio interesse. E depois Paulo fala sobre profecia, fala sobre línguas. Ele fala, tudo vai passar. O que vai permanecer mesmo? O amor, porque Deus é amor. Então, se o amor não é egoísta, Deus não é egoísta. Se o amor não busca interesse próprio, Deus não busca interesse próprio. Deus te ama tanto, me ama tanto, que Ele deixa tudo decidido, se tu quer ser só dele. Amém? Está ficando claro? Eu sou casado e amo a minha esposa. Vou frisar. Mas eu sou só dele. Eu amo ela, irmãos, mas eu sou só dele. Se ela quiser abandonar a fé, ela vai sozinha. Eu vou ficar com o Senhor, porque eu preciso ser só dele daqui para frente. Amém? Tem isso conseguido? A vinda do Senhor. Precisava de umas 3 horas para pregar hoje. Amados, escrevo-vos agora essa segunda carta. Pedro. Comecei a contar a história de quem escreveu a carta e fomos longe, né, irmãos? Glória a Deus. Escreva essa segunda carta, em ambas as quais desperto os ouvintes com o quê? Exortação, o vosso ânimo sincero, para que vos lembrais das palavras que primeiramente foram ditas pelos os santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos quê? Apóstolos, sabendo primeiro isso, que nos últimos anos, até a sua volta, porque nos últimos dias virão escarnecedores, zombadores, questionadores da vontade e da verdade de Deus. Isso que é um escarnecedor, aqueles que não é assim como Deus falou que é. Andando segundo as suas próprias concupiscências, andando segundo os seus próprios desejos. Eu sei que era bem melhor dizer, não, o amor de Deus te salva, fica tranquilo, faz o que tu quiser, que o amor vai te salvar. Eu estaria escarnecendo de Deus. Dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem, desde o princípio da criação. Ah, Jesus vai voltar nada, não voltou até hoje. Vai crendo assim, continua. Eles, versículo 5, eles voluntariamente desejam ignorar isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e do meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo, de então coberto pelas águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existe, pela mesma palavra, pelo mesmo poder, pela mesma decisão que Deus teve, irmãos. Amém? Sabe por que ele não voltou ainda? Porque ele não quis voltar ainda. Mas ele vai voltar quando ele quiser. Tu crendo ou não crendo? Amém? Pedro vai relatando. Ele falou isso aqui que vocês habitam. Essa terra, esse céu. Sabe de onde é que ela veio? Do haja. Deus falou haja e passou a existir. Até o momento que Deus diga, irmãos, destrua e será destruído. Eu não quero estar aqui. Onde é que eu vou estar? Um lugar muito melhor. Amém? Quem acha que a terra é um lugar maravilhoso, magnífico? Vai que fica em dúvida, eu vou te ajudar. Eu acho. A terra é uma criação tremenda. De um Deus tremendo. Mas a glória da segunda casa sempre é maior que a da primeira. Irmão, se tu acha que a nova terra vai ser um lugar chato, é porque tu é chato. Pelo amor de Deus.
Se tu acha que o céu vai ser igual tem nos filmes, ser aqueles campos de flores, todo mundo vestido de branco, é porque tu ainda não conseguiu contemplar o tamanho do poder de Deus. O novo céu e a nova terra, irmão, vai ser muito melhor que essa aqui, que eu acho maravilhosa. Como criação. Como humanidade é tenebrosa, mas como criação ela é perfeita. Eu sempre me pergunto, como é que os rios vão tudo para o mar e o mar não enche? Dá enchente, aqui na nossa região, no vale, vai dando enchente até Itajaí. E o mar está lá, no mesmo lugar. Itajaí fica 20 dias embaixo d'água, porque o mar não aceita aquela água, ele só aceita o que é o limite dele, para que ele não saia de onde falou. Deus falou, vem só até aqui na areia, daqui tu não passa. Deve ter estudos que provam isso, não me interessa. A Bíblia diz que foi Deus que falou até aqui. Será que Deus é tão limitado assim? Se limitou aqui, acabou todas as energias dele? Amém, irmãos? Ame essa vida, ame sim o que Deus criou, ame, mas ame muito mais aquela que Ele vai fazer depois. Porque daí sim que vai se motivar a ser só do Senhor. Amém? Já preguei sobre isso. Jesus creu na promessa. A Bíblia diz que Ele, olhando para o que estava proposto, Ele falou, me manda para essa terra. Vou passar 33 anos lá. Não vai ser fácil, mas eu vou. Porque Ele não olhou que Ele ia passar aqui. Ele olhou que Ele ia passar depois, o que Ele seria dado como galardão. Amém? Hebreus diz que Jesus creu, viu o que o aguardaria na eternidade. Depois da sua obra consumada na cruz, Ele falou, eu vou. E os crentes muitas vezes não creem na recompensa. E por que não crê? Porque não quer a recompensa. Porque acha que já foi recompensado por essa terra maravilhosa, porque tem uma esposa maravilhosa, porque se é solteiro vai vir a esposa maravilhosa, porque vivemos em Santa Catarina, que é maravilhoso, porque tem um emprego maravilhoso, porque tem carro para ir para a praia e é maravilhoso. Eu também vou, também gosto, mas não quero ficar aqui, quero ir para outra terra. Amém, irmãos? Qual tem sido a tua motivação? Como tem sido o nosso coração? Não permita mais que o diabo te engane. O amor de Deus não serve para te salvar. Mesmo te amando, se tu não for só dele, tu vai pro lago de fogo e enxofre. Amém? Quantas vezes tu já viu na televisão mães e pais entregando seus filhos à polícia porque são ladrão? Quem é que já viu? Várias vezes, mãe chorando. Esses dias eu vi um pai, o filho dentro do camburão. Tem aqueles pais que não são pai, que se vê o filho que roubou no camburão quer bater na polícia. Aquele pai dava tapa na cara do filho e dizia, não foi isso que eu te ensinei, seu miserável. E batia. E dizia, pode levar. E eu não vou lá te visitar, porque não foi isso que eu te ensinei. Não era isso que eu esperava de ti. E aquela atitude do pai, tu vai dizer, não é de amor. Aquela é de amor. Agora o pai que vai lá e bate no policial, vai gerar algo. Sabe o que ele vai gerar? O amor do filho? Não. Ele vai gerar um filho morto, porque depois a polícia vai matar aquele filho lá. O pai bate na polícia, quando eu sair daqui eu vou bater no policial também. Vai batendo, até morrer. Amém, irmãos? Mas o pai ama o filho. O pai que ama o filho mesmo, se precisar entregar para a polícia, ele vai entregar, para ver se de alguma maneira lá na cadeia o filho desperte. Não confundamos mais daqui para frente o amor de Deus. Agora 7. Mas os céus e a terra que agora existe, pela mesma palavra, aquilo que Deus decidiu não vai voltar atrás, se reservam como um tesouro e se guardam para o quê? Para a eternidade, é isso? Não, para o fogo. E aquele que deseja ficar aqui vai ser queimado. Se reserva para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. O
que é ser ímpio, irmãos? Alguém que ama o pecado. Aquele que recebeu o amor da graça, foi chamado, é confrontado, mas continua amando o pecado. Não quer largar de jeito nenhum, não quer se consertar, não quer ser só do Senhor. Homens ímpios, que vivem de uma forma ímpia. Mas amados que acham que o Senhor não vai voltar ou está atrasado. Mas amados, não ignoreis uma coisa: um dia para o Senhor é como o quê? 1000 anos. E 1000 anos é como o quê? Um dia. Eu sou limitado, tu é limitado. Tu é agoniado, eu sou agoniado, Deus não. Ele é eterno. Ele está... O relógio deles, irmão, não atrasa um segundo. Segundo a sua palavra. Amém? Eu creio que desde a eternidade, desde antes que tudo existisse, eu creio. Desde antes de tudo. Desde antes da terra ser criada, Deus sabia o dia, o mês, o ano, a hora, o segundo que ela seria destruída. Se tu não consegue ver Deus dessa forma, irmão, muda de Deus. Vai crer no Buda. Vai crer nesses outros deuses aí que não sabem nada. A coisa aí diz que vê, tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve, tem boca, mas não fala, tem perna, mas não anda. Vamos parar de limitar Deus. O Senhor falou que vai vir e vai vir. Eu não creio em coincidência. Eu vivo dizendo, Senhor, obrigado, porque tu não erra endereço, tu acertei. Mas ele trouxe uma palavra sobre as virgens, sobre a igreja. 10 virgens. Para que tu entenda, a colocação não fica legal, mas 10 igrejas. 10 virgens, 10 igrejas. 10 virgens, 10 pessoas que Deus amou. 10 virgens, 10 pessoas que Jesus chamou. 10 virgens, 10 pessoas a qual ele morreu na cruz. Quantas entraram? Quantas? Será que ele deixou de amar as outras 5? Por que as outras 5 não entraram, irmãos? Porque foram imprudentes. Acabou o azeite. Coração dividido. Conseguiu amar outras coisas. Em vez de guardar o azeite, guardava outra coisa. Casa dividida não subsiste. Amém? Um dia com 1000 anos. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Mas o Senhor é longânimo, Ele é bondoso para convosco. Não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao quê? Se arrepender. Se fosse só amor, não precisaria arrependimento. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, de surpresa, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos arderão, se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, presta atenção, Pedro dá todo o cenário. Ele diz, vai passar. Era vontade de Deus que tudo se cumprisse, se manifestasse, mas vai passar, porque Deus tem coisa melhor. Então ele fala, irmãos, havendo, pois, de acontecer todas essas coisas, que tipo de pessoas devemos ser? Que tipo de pessoas nos convencermos? Ele fala, nos convencer santo no nosso trato e impiedade. Ele diz nos convencer separados, exclusivos para Deus, nas nossas atitudes, no nosso trato, no nosso comportamento. Amém, irmãos? Pedro diz, olha, dá um conselho. Sejam exclusivos do Senhor. A palavra santo, para quem nunca ouviu falar, significa separado. Tu pertencia a algo. E Deus, porque Ele te amou, Ele vem e te separa para Ele.
Mas porque Ele te ama, Ele permite que tu voltes. Ele vai permitir. Deus não acorrenta ninguém, irmãos. O chamado sim, eu posso dizer que foi obrigado. Porque a Bíblia diz que ninguém pode confessar que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito. Então, de uma certa maneira, esse chamado, aí sim, Deus te obrigou a compreender. Tu não compreendia, tu não entendia, e daí tu não amava, tu não desejava, e tu passou a desejar. Isso foi obrigado. Aí é a graça, aí é o amor, porque nós não iríamos conseguir. Agora o amor já nos está revelado, e o amor serve para nos constranger, como foi falado, acho, pelo Gia. Aí o amor constrange. O amor constrange é o quê? A sermos santos, a sermos separados, a dizer: pode vir proposta, eu não consigo ser de mais ninguém. Pode oferecer, pode tentar fazer com que eu desista, pode tentar vir na mente e dizer assim, ó, vende tudo que tu tem, vai viver lá no Uruguai, lá onde ninguém te conhece, vai ter uma vida boa lá no Uruguai, lá mais no restinho. Para quem não sabe, meu sonho sempre foi morar fora do Brasil. Esse dia eu falei para minha esposa: já pensou que beleza a gente poder vender as nossas coisas e ir lá para o Uruguai? Tu é professora, dá aula lá? Ou nem vendo, vivo de aluguel que eu tenho, que eu conquistei antes de ser pastor e hoje continuo recebendo salário. Sabe por que eu não vou, irmãos? Porque eu não consigo ser de mais ninguém. Ah, o senhor não seria do Senhor lá? Não, porque o Senhor me chamou para pastorear a igreja em Indaial. Estarei me vendendo, porque eu preferia morar no Uruguai do que em Indaial, ou em outros lugares por aí afora. Estão compreendendo, irmãos? Estão compreendendo? E quantas preferências que nós temos nos impede de ser do Senhor, de estar onde o Senhor quer, de fazer o que o Senhor quer que a gente faça. Mas, versículo 13, 12. Aguardando e apressando-vos para a vinda, ele fala: sejam santos, aguardem e se apressem para a vinda do dia do Senhor, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novo céu e nova terra, muito melhor que essa, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejamos achados imaculados. O que é uma coisa imaculada? Que não tem mancha. Amém? Sejamos achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tendo por salvação e longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso, olha quem Pedro vai citar, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada por Deus, falando disso como em todas as suas epístolas, entre as quais, para bom entendedor, a minha palavra basta, tá, irmão? Então Pedro elogia Paulo, ele fala, ó, ele ganhou uma sabedoria de Deus, ele revelou algo que Deus mostrou para ele, falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais aponto difíceis de entender, que os indoutos e os inconstantes torcem, distorcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Amém? Por que muitas vezes a minha pregação é uma, e aqui quando eu escuto o Marco Feliciano é outra? Vou citar os famosos. Por que a minha pregação é uma, e a do Valdomiro Santiago é outra? Por que a minha pregação é uma, irmãos, e do Silas Malafaia é outra? Por que a minha pregação é uma, e do R.R. Soares é outra? Sabe por quê? Porque eles querem andar de jatinho, porque eles querem ser servidos, porque eles querem andar de Rolex, porque eles querem ter iate. Eu não vou negar para vocês, quando eu estou lá na praia eu vejo aquele jet ski andando lá, eu tenho vontade de andar com daquele. Eu não vou nem falar dos iates,
né? Também gosto, mas eu não consigo ser de mais ninguém. Mais uma vez o Senhor vai falar mal dos outros. Não, mais uma vez eu vou pregar a verdade. Pedro falou, ó, o irmão Paulo tem ensinado, tem escrito coisas difíceis, a qual aqueles que não têm entendimento da palavra, não, entendimento do que os aguarda. Amém? Aqueles que não têm entendimento distorcem as palavras de Paulo e as demais escrituras. Amém? Não deixe que nada te acuse. Ah, mas poxa vida, toda a vida pregando o contrário. Sempre escutei que o amor de Deus é que me salva. Agora o cara diz que o amor não me salva, que eu tenho que corresponder, que eu tenho que obedecer, que eu tenho que largar algumas coisas, que eu tenho. Tu tem. Ele teve também. Ele teve que morrer na cruz por ti. Tu só dá para o teu filho porque tu ama ele, às vezes é porque tu ama e às vezes é porque ele tem também que fazer. Tu espera algo em troca dele. Que a gente possa ir embora, irmãos, com essa certeza.